Eu sou Isaac Henrique de Medeiros, sou geógrafo, atuo na Secretaria Municipal de Política Urbana do município de Belo Horizonte, onde trabalhamos no setor de planejamento urbano e também na implementação de projetos relacionados à drenagem sustentável, mas também sobre o conceito de soluções baseadas na natureza. Dentre os projetos que trabalhamos nessa linha, a gente tem hoje uma experiência aí já acumulada de 6 anos, ou pouco mais que isso, da implementação dos jardins de chuva no território de Belo Horizonte. Essa experiência ela está se frutificando e sendo ampliada progressivamente. Hoje o município de Belo Horizonte ele conta com mais de 60 jardins de chuva implantados no seu território, sendo que destes, aproximadamente 64 estão em espaços públicos viários, estão localizados no sistema viário, alguns em parques, alguns em praças, mas temos pelo menos 61 desses jardins instalados em logradouro público, o que traz para a gente alguns desafios, né, no sentido da execução dos projetos, no sentido da implementação e adaptação desses dispositivos no tecido urbano, considerando que a gente está falando de uma metrópole e uma cidade com um nível de consolidação de urbanização e de infraestrutura urbana bastante elevado. Então, sobre a questão da adaptação desse tipo de dispositivo num território urbanizado, tal como Belo Horizonte, a gente pode destacar alguns pontos. Em termos executivos, a adaptação, desde que você tenha uma maturidade, né, um amadurecimento do ponto de vista técnico, do controle do dispositivo, da forma como elaborar o projeto, os requisitos técnicos de execução, acaba que em Belo Horizonte isso não foi um grande problema, uma grande questão. Talvez pelo fato do projeto ter tido um grande tempo de maturação e o município possuir um corpo técnico que conseguiu desenvolver, né, competências e habilidades aí dentro das políticas públicas do município, né, que estão atreladas a esse tipo de assunto. Então, talvez isso tenha ajudado, né? E ajudou também do ponto de vista do desafio da adaptação, no sentido de trabalhar a gestão. É necessário, quando você traz uma inovação no campo do saneamento, no campo da drenagem urbana, né? E esses dispositivos, eles são dispositivos inovadores, embora a técnica não seja nova, mas ela é inovadora no contexto das cidades, especialmente no Brasil. O convencimento político e o aval da gestão municipal, ela é fundamental, e talvez esse amadurecimento do projeto e das políticas públicas de Belo Horizonte tenha ajudado também a que o governo, o prefeito, os gestores tivessem abraçado a ideia desde o início e topado, se disponibilizado a ir à frente e executar. Então, hoje é uma política, já podemos dizer, consolidada ou em vias de consolidação, e em termos de adaptação no território, né, na implementação, vencida essa etapa de convencimento político e vencida a etapa da questão técnica, e Belo Horizonte conta com uma instrução técnica de drenagem, né, recente, moderna, que abarca também esse tipo de dispositivo. Então, vencidos esses pontos, parte-se para a adaptação no tecido urbano, né? E do ponto de vista da instalação do jardim de chuva, também não é muito desafiador. O grande desafio talvez seja trazer o elemento para a população, para o cidadão, de modo que ele não apenas entenda aquilo como um elemento de paisagismo, mas que também ele compreenda a relevância daquele dispositivo e daquela política dentro de um contexto maior, dentro de um contexto de manejo de águas urbanas, dentro de um contexto de solução baseada na natureza, que busca lidar com a adaptação à mudança climática. Esse é um mote muito importante para Belo Horizonte, que tem ajudado a promover e convencer, né, não só os gestores, os técnicos, mas também os munícipes, de que essa política é relevante e ela faz parte de um todo, né? Ela faz parte isolada de Belo Horizonte, ela é uma política macro, que ela vem sendo trabalhada em outros países, né? E no Brasil também sendo trabalhada em nível de marcos regulatórios, em documentações técnicas e na academia. Então,
Talvez eu possa destacar, do ponto de vista da experiência de Belo Horizonte, a adaptação nos espaços construídos, muito mais no nível da apresentação do jardim de chuva, do dispositivo à comunidade, para que haja ali não só uma informação, um convencimento, mas também um engajamento, né? Esse engajamento é muito importante. Além de estar abarcado num conceito, né, de solução de drenagem sustentável, a gente, em Belo Horizonte, trabalha com o conceito de solução baseada na natureza, porque ele consegue abarcar outros elementos de outras políticas públicas, e aí fazendo uma transversalidade da política urbana com outras políticas, que a gente julga importante, e ao mesmo tempo que ele traz benefícios para o manejo da água urbana, para a questão da drenagem pluvial, ele também provém outros serviços ecossistêmicos importantes para aquele território. E aí essa adaptação se torna uma adaptação positiva, porque você tira a impermeabilização ou parte dela do logrador ou do espaço público, mas traz também o elemento da biodiversidade, traz a possibilidade de mitigação de efeitos de ilhas de calor pontual, a gente mexe na questão da ambientação, né? E da forma como o cidadão experimenta o espaço público. Nossa experiência, ela é voltada na conversão de áreas de estacionamento de veículos em jardins de chuva. Então, você tem ali uma ruptura na percepção do cidadão em relação ao espaço público. Há um convencimento hoje de que a via, o logradouro, ele é um espaço de circulação veicular. E você vem com uma política totalmente diferente que quebra ali um paradigma e cria, num primeiro momento, um estranhamento ao cidadão. Então, essa adaptação ela é importante no sentido de trazer o cidadão para o entendimento e trazer o cidadão para um nível não só de compreensão, mas de engajamento. Porque isso rebate na forma como esse jardim vai se manter ao longo do tempo. Então, a manutenção desses espaços, obviamente, ele é feito pelo poder público municipal, é um espaço público, então é de responsabilidade do ente municipal a manutenção do espaço público. Todavia, buscamos, nesse nível de adaptação e engajamento com o munícipe, estratégias de trazê-lo para o projeto. E um dos frutos que nós colhemos ano passado foi um decreto municipal que instituiu um programa de adoção. O programa ele tem o nome de Adote um Jardim de Chuva, e ele traz a possibilidade de um munícipe que more próximo a um desses dispositivos, de ser zelador ou ser parceiro da prefeitura na zeladoria daquele espaço. Então, dentro desse programa, a prefeitura ela continua com um nível de responsabilidade de manutenção em algum aspecto, mas ela transfere parte dessa responsabilidade para o cidadão, que é um projeto de livre adesão, o município tem que ter interesse, ele manifesta isso dentro de um procedimento administrativo, que está disponibilizado para ele facilmente no site da prefeitura, e ele adere com algumas responsabilidades mais simples, no sentido de zeladoria do espaço, de cuidado de paisagismo, de jardinagem propriamente dito, e de monitoramento da condição do jardim de chuva, de aportar informações à prefeitura sobre o funcionamento daquele dispositivo no período seco, funcionamento daquele dispositivo principalmente no período chuvoso, como é que a dinâmica da água está se dando e se o paisagismo está bem feito, né? Então, nesse sentido, facilita um pouco a adaptação dessa percepção de que o espaço público ele pode ser diferente, ele pode se prestar a outros serviços que agreguem não só manejo sustentável de água urbana, mas também outros elementos que vão trazer qualidade de vida. Normalmente associamos em alguns dos jardins de chuva um mobiliário, é colocado um banco, um prolongamento de calçada que permite que as pessoas possam ficar próximo a esse jardim, parar no seu trânsito do dia a dia, na sua caminhada, no dia a dia, naquele logradouro, e ter um espaço de permanência no logradouro. Então, quebra-se um pouco aquela lógica de um espaço que só serve para circular veículo, durante a chuva, circular água na sarjeta e depois eliminar essa água, mas um lugar onde a água fica e ele também, o município, pode ficar e se apropriar ali daquele espaço de contemplação com um paisagismo bonito, se bem mantido. Então, o município ele acaba agregando, né, a qualidade ao espaço na medida que ele entra na adoção do projeto. O que ele ganha de estímulo para fazer isso? Dentro desse programa, quem adota recebe um incentivo de um desconto de 10% no IPTU do seu imóvel. Então, privilegia-se moradores imediatamente lindeiros, de frente ao jardim de chuva ou próximos,
para facilitar também o contato, manutenção e monitoramento do jardim. E tendo essa adesão, o município é conferido a ele um desconto, que é um estímulo, na verdade, né, para que ele possa também ter um outro benefício para ser parceiro do município nessa gestão. Hoje temos 61 jardins de chuva disponíveis dentro desse programa. Estamos terminando a obra de 2 jardins na região central de Belo Horizonte, que em breve também estarão disponíveis para adoção nesse programa. E desde o ano passado, quando o decreto foi editado em maio de 2024, nós conseguimos já agregar 11 adotantes. Então, a gente entende que dentro de um contexto de um programa, de um projeto, né, de solução baseada na natureza, de gestão de manejo de água de chuva diferenciado, a gente está seguindo aí com 10 meses, 11 meses agora, com uma taxa de adesão que tem sido crescente. A gente espera e está desenvolvendo ações para gerar mais aderência e mais engajamento dos munícipes nesse programa. Então, nesse sentido, em relação à integração desse projeto, dessa forma de manejo de água pluvial, de água urbana, né, com as políticas urbanas e com as demais políticas setoriais do município, a gente entende que cada vez mais, e nós temos colhido cada vez mais aproximações de setores importantes da prefeitura, né, ligados a resíduos, ligados a meio ambiente, trazendo propostas, setores vinculados à gestão do trânsito. O órgão de trânsito do município já é um parceiro e ele induz e incorpora as soluções de jardins drenantes, né, a gente chama de jardins de chuva, em alguns de seus projetos já. Então, a gente entende que esse programa ele tem conseguido também ser um bom aceno para que outros setores, outras pastas do município e outros atores que lidam com demandas específicas, exemplo, circulação viária, mobilidade urbana, possam estar também tendo a visualização de que dentro da política urbana dá para congregar outros elementos dentro de seus projetos. Então, um jardim não é um elemento padrão de um projeto viário, né? Mas a gente consegue hoje estabelecer parcerias que mostram como é que é a articulação entre serviços de drenagem urbana, manejo de águas pluviais e serviços de prestação de serviços ambientais e ecossistêmicos, eles estão sendo identificados e vislumbrados dentro do município como uma perspectiva de completude para outras políticas públicas. Hoje estamos trabalhando, por exemplo, numa articulação com o setor responsável pelos resíduos sólidos do município, para que a gente possa ajudar no fechamento da cadeia do resíduo, porque Belo Horizonte tem uma usina, né, que trabalha não só com resíduos orgânicos produzindo insumos de compostagem, mas também com resíduos da área da construção civil, que podem proporcionar, e a gente já está fazendo articulações para a utilização de insumos de material que normalmente é usado nesse jardim, substituição de brita por resíduo processado de construção civil. Então, a gente agrega, né, dentro da prestação do serviço de saneamento, outras políticas com outros benefícios e acaba sendo um elo também para a completude de outras políticas públicas, não só de meio ambiente, mas de resíduos, de mobilidade, né, e que vão agregar ali para o cidadão benefícios de qualidade de vida, porque a mobilidade dele melhora, a ambiência da rua onde ele mora melhora, o conforto térmico ao longo do tempo, expandindo o projeto e tendo um adensamento grande dos jardins de chuva em um bairro ou em uma bacia, também vai agregando outros benefícios que o cidadão enxerga, e nós estamos promovendo ações de divulgação e de educação ambiental urbana para que isso seja cada vez mais visível.